Uma das coisas mais perigosas que existem é quando falamos sobre saúde mental e transformamos o sofrimento de alguém em competição. Recentemente eu vi um vídeo da Pietra, uma conservadora de direita, que ela fala vários besteróis e tem muita gente que acredita nos besteróis que ela fala. Em resumo, que ela falava que o homem acabava sofrendo mais justamente porque eles cometiam mais e que, por consequência, que as mulheres seriam menos afetadas porque elas tentavam mais e morriam menos. E essa conclusão é extremamente problemática, não porque os dados estão incorretos, ao contrário, os dados estão corretos, os homens acabam cometendo mais atos contra a própria vida. O problema começa, que a gente vai ver daqui a pouco no trecho do vídeo, quando alguém usa esses dados para diminuir a dor da mulher, ou a dor de uma outra pessoa, ou a dor de um outro grupo. Quando alguém diz que a dor da mulher seria menos real, porque a taxa de morte de homens é maior, essa pessoa literalmente deixa a preocupação dela de lado relacionada à saúde mental e pega essa tragédia que acontece com muitos homens, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a gente sabe do porquê, né, acontece isso. Ela pega essa tragédia e usa a ferramenta para atacar outro grupo ou usar como argumento uma falácia que não faz sentido nenhum, que são discussões completamente diferentes. Mas, antes de adentrarmos ao assunto, quero me apresentar. Olá meus caros, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Girão e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam, compartilhem, principalmente se inscrevam porque esse canal é novo. E vamos conversar, vamos discutir. Se você concordar ou não concordar comigo e quiser deixar um comentário aqui, por favor, fiquem à vontade. Esses tipos de vídeo é pra gente abrir um leque de discussão mesmo. Só que lembrando, com muita educação, muito respeito, sem discriminação nem nada do tipo. As mulheres muitas vezes tentam o suicídio para chamar atenção. As mulheres tentam o suicídio 2 vezes mais do que os homens. Só que ao mesmo tempo os homens se suicidam mais, os homens são mais eficientes quando eles tentam se suicidar. O que isso nos leva a crer? Não li isso em nenhum lugar, é uma conclusão que eu tiro. Que as mulheres muitas vezes tentam o suicídio para chamar atenção. E não porque elas de fato pensam em acabar. Existe uma enorme diferença de falar sobre estatísticas e falar sobre sofrimento humano. Quem já conviveu com alguém com crise, quem já teve esse tipo de crise, sabe que uma tentativa de nunca deve ser tratado como algo normal ou algo pequeno. Uma pessoa não chega a tentar tirar a própria vida só porque teve um dia ruim. Normalmente, essa pessoa já passou por um longo período de sofrimento. Sofrimento psicológico, desesperança, isolamento, perdas físicas e emocionais e principalmente perde a capacidade de enxergar outras alternativas. É alguém cuja mente já não encontra saídas para aquela dor. Por isso que profissionais de saúde consideram qualquer tipo de tentativa gravíssima, um ato gravíssimo, independente se deu ou não deu resultado. Muitas vezes existe aquela ideia de é só conversar, é só pedir ajuda, é só você ocupar a cabeça, mas na prática, infelizmente, não funciona assim. Na verdade, quem dera funcionasse. Em muitos casos, inclusive, já tentaram ajudar, já houve conversas, mas nada é de fato funcional, porque, como eu disse, ela perdeu justamente a capacidade de ver uma saída. Ela perdeu a capacidade de se comunicar por conta do tamanho da dor que ela está sentindo naquele momento. Então ela se sente culpada, ela sente vergonha, ela tem medo e vergonha dos julgamentos referentes àquela situação e ela se sente fraca, impotente. Ou acredita, inclusive, que atrapalha a vida de todos ou dos familiares ou amigos. Agora, falando mais sobre o homem, de fato, eles acabam cometendo mais. E isso já é e pode ser considerado um problema gravíssimo e merece toda a atenção. Inclusive, eu tô aqui com o site da OMS aqui aberto para a gente ver os números reais. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 730 mil pessoas morrem por
Todos os anos no mundo e em diversos países, os homens representam o maior número de mortes. Isso não quer dizer que o homem sofre mais do que a mulher. Isso quer dizer que o desfecho dos homens é fatal comparado às mulheres. E existem diversas explicações para isso. Lembrando que todos os links que eu trouxer com essas informações eu vou deixar na descrição. Porque agora, quando você coloca link na descrição, o YouTube precisa aprovar esse link. Então pode ser que esse vídeo saia sem descrição, mas em algum momento essa descrição fica disponível para vocês com todos os links que eu estou colocando, tá? Então, o homem tem mais fácil acesso a armas, a usufruir de métodos com mais letalidade, para não falar outras coisas. Então, é um número de homens que conseguem comprar armas, homens consomem mais álcool, homens consomem mais entorpecentes, drogas. Então, eles acabam cometendo ou tendo mais riscos a cometer o ato justamente porque eles têm caminhos mais fáceis para conseguir esses métodos de letalidade. Sem contar que também são eles que menos procuram atendimento psicológico ou psiquiátrico, e existe ainda o fator cultural, que a gente conhece como machismo. Nós sabemos que até hoje existe uma cultura muito forte que o homem não pode demonstrar os seus sentimentos, não pode demonstrar tristeza ou sinal de fraqueza. Homem não deve chorar, homem tem que resolver tudo sozinho, homem não pode sentir vergonha, se sentir tem que ficar calado. Então, tem toda uma estrutura cultural que faz os homens naturalmente cometerem esses atos, naturalmente não procurar ajuda, diferente das mulheres. Existem muitas pessoas que acreditam que o machismo só afeta os menores, então mulheres, LGBTs, etc. Mas não, gente. O machismo afeta todos, porque por conta do machismo, esse modelo de masculinidade que o machismo acaba instaurando, os homens ficam longe, ficam afastados de um tratamento, os homens não vão procurar ajuda, ou seja, o machismo não machuca somente as mulheres e a minoria, machuca os homens também, e muito inclusive. Voltando ao vídeo da Pietra, então agora a gente precisa observar que são duas ações completamente diferentes. Uma ação é, cara, precisamos olhar mundo, precisamos olhar, já que na maioria dos lugares do mundo é o homem que acaba cometendo mais o ato. Precisamos olhar a saúde mental masculina de uma forma como saúde pública, ou de uma forma mais severa, porque isso é gravíssimo. Outra coisa é olhar e falar, como os homens acabam cometendo mais esse ato, as mulheres estão fazendo frescura. A dor da mulher vale menos, sabe? É histeria. E é só parar para refletir um pouco e perceber que esse tipo de argumento que ela traz no vídeo não faz nenhum sentido. É como comparar duas pessoas internadas em um hospital e uma delas não ter o mesmo cuidado porque ainda ela não chegou a ser internada na UTI. Não faz sentido nenhum. A outra coisa que me incomodou, outro ponto que me incomodou bastante, mas bastante mesmo, e ela repete isso com tanta naturalidade que me estressa a forma que ela caga pela boca, é que as mulheres tentam só para chamar atenção, só por histeria. Além de ser cruel esse tipo de fala, ainda mais vindo de uma mulher, esse argumento não encontra nenhum respaldo, esse argumento não encontra nenhuma realidade da ciência, não encontra nenhum respaldo científico, não encontra nenhum estudo que de fato concorde com o que ela fala. Por mais que existem pesquisas que falam e afirmam que mulheres tentam mais e homens acabam tendo maior taxa de mortes, nós não podemos menosprezar a dor de quem está sofrendo ali. Nós não podemos levar menos a sério o sentimento daquela pessoa. Nós não devemos jogar de escanteio aquela pessoa e focar naquela outra que já está morta. Ao contrário, quando há uma tentativa, a probabilidade de ter outras tentativas aumenta drasticamente. Ou seja, toda tentativa precisa
ser levada a sério da mesma forma que quando alguém comete o ato contra a própria vida, precisa também ser levado a sério de forma gravíssima. E tem um outro aspecto. Durante muito tempo, inclusive até os dias de hoje, muita gente vê a mulher como exagerada, histérica, emotiva, instável, dramática, etc., entre muitos rótulos que as pessoas acabam colocando. E por conta disso, por conta desse estereotipo, falei certo, esses estereotipos fizeram com que o sofrimento da mulher frequentemente fosse jogado no lixo, fosse descredibilizados. Então, além de tudo que a mulher já sofre no trabalho, já sofre na família, já sofre dentro de casa, já sofre socialmente, ela ainda tem que aguentar que o sofrimento dela não é nada comparado ao dos homens, porque os homens acabam cometendo mais. Sem contar que nós estamos falando de uma influenciadora. Então, o problema de discursos assim é que produzem consequências reais. Imagine uma menina, uma adolescente, passando por uma situação, uma depressão, passando por sentimentos que são confusos, sentimentos que estão sendo doloridos dentro da cabecinha dela. Ela encontra um vídeo de uma mulher falando que o que ela está sentindo é um besterol, porque olha os homens acabam cometendo mais, então o que você está sentindo é simplesmente besteira. Que mensagem essa menina está recebendo? A sua dor então não é legítima? Ninguém vai levá-la a sério? Se ela procurar ajuda também ninguém vai ajudar? Esse tipo de discurso pode afetar muito a cabeça da pessoa, pode afastar ela de tratamentos, pode afastar ela de buscar ajuda de fato, de conversar com amigos, de conversar com os familiares, até que algum dia ela vai tentar. Não vai dar certo. Não vai dar certo por N mil motivos, mas ela vai tentar de novo. Ela vai tentar até um dia conseguir, porque a dor dela foi menosprezada. A dor dela foi dada como misteria. A dor dela foi levada como algo secundário comparado aos homens, porque os homens conseguem cometer mais o ato disso que as mulheres. Por mais que o foco do vídeo de hoje é relacionado à mulher, a gente precisa realmente falar de uma forma geral sobre a saúde mental, independente de quem seja, tá? Porque muitos homens continuam estando em índices altos de... Mas, como a gente falou, existem muitos porquês disso. No final, gente, os dois grupos acabam perdendo. Independente se um tenta mais do que o outro consegue tirar a própria vida mais do que o outro, ambos acabam perdendo. O que eu quero trazer com esse vídeo é que no final, saúde mental, ela não deve ser uma disputa. Não deve existir um campeonato de sofrimentos e nem muito menos existir medalhas de quem sofre mais. Se um homem está sofrendo, ele precisa buscar ajuda, ele precisa ter acesso a essa ajuda, ele não pode ter medo de procurar ajuda nem vergonha. Ele precisa ter os familiares, companheiros, amigos ali o ajudando. Se a mulher, ela merece essas mesmas coisas, buscar ajuda, poder buscar ajuda, acolhimento de familiares e amigos, ir atrás de tratamento, os dois, independente de quem seja, merece buscar ajuda, buscar tratamento e tentar melhorar isso, porque não é uma coisa... eu fui no psicólogo, eu não quero mais me matar. Não é assim que funciona, tá? Não funciona desse jeito. A dor não perde importância só porque um grupo acaba tirando mais a vida do que o outro. Ambos têm dores, ambos têm sofrimento e ambos precisam buscar ajuda. Então, o verdadeiro debate deveria ser: como aumento o acesso a esse tratamento? Como eu diminuo os preconceitos contra quem faz terapia, psicologia, etc. Porque muitas pessoas falam que quem faz terapia, quem vai pro psicólogo, etc. são loucas, né? Ainda tem esse estereotipo ridículo de 50 mil anos atrás. Mas como é que eu diminuo esse preconceito contra a terapia? Como é que eu incentivo os homens a procurar ajuda? Como é que eu também faço as mulheres entenderem que o sofrimento dela
precisa ser levada a sério tanto quanto do homem? Essas são as perguntas que realmente salvam vidas. Essas são as perguntas que realmente deveríamos fazer quando o assunto é saúde mental e principalmente quando o assunto é suicídio. E para finalizar o vídeo, se você é homem ou mulher e esteja com esse sofrimento latente, que você não consegue observar outra saída do que não está mais nesse mundo, procure ajuda. Dane-se família, dane-se amigos, se eles não estão te apoiando. Se você for mulher e eles estão menosprezando a sua dor, dane-se também. Procure ajuda. É justamente esse equilíbrio que faz qualquer discussão ser realmente humana. E é isso. Beijos e, por favor, procure ajuda. Tchau!